No vídeo de hoje vou desmistificar essa ideia de que estudar legislação é difícil, é complicado. Vou mostrar aqui uma maneira fácil, uma maneira rápida de aprender, de estudar legislação municipal. Se você está estudando para o concurso municipal de Santa Cruz do Sul, de Vera Cruz, concurso de Esmeralda, Antônio Prado, qualquer outro concurso que você esteja estudando, vai ter legislação municipal, regime jurídico, lei orgânica dos servidores, e esse vídeo vai te ajudar a entender, a compreender cada detalhe dessas legislações. Então, para isso, já se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com os teus amigos, acompanhe outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. E antes de irmos literalmente para a prática, vou já adiantar para vocês que você precisa ter paciência. Vai ser necessário você ler mais de uma vez cada legislação, não tem como você fugir dessa ideia, dessa leitura. Mas se você ficar até o final do vídeo, vou te trazer aqui os pontos principais, os pontos chaves que normalmente as bancas cobram em concursos públicos. A primeira coisa que eu te indicaria para aprender legislação municipal é fazer uma leitura inicial, não dando tanta ênfase assim para detalhes, tá? Algumas legislações trazem o sumário, trazem o índice dessas legislações, tá? Mas no caso aqui do regime jurídico, normalmente não tem esse índice. Então você pode abrir ali o arquivo no Word e fazer a relação desse índice, ou simplesmente você pode iniciar a sua leitura rolando o PDF e verificando esses títulos, tá? Para o teu cérebro já internalizando aquilo que você vai estudar, aquilo que você vai ler. Então, conforme você vai vendo ali o regime jurídico, que é o texto, que é a lei que nós estamos vendo aqui no vídeo de hoje, vai estar assim: título 1, disposições preliminares. Título 2, do provimento e da vacância. Capítulo 1 vai estar falando do provimento. Aí nós vamos ter várias seções dentro do capítulo 1. Disposições gerais. Lá na seção 2 vai estar falando do concurso público. E aí você vai rolando e já vai verificando quais são os títulos para nessa primeira leitura você já ver de forma ampla o que você vai estudar. Num segundo momento, tá, pessoal? Você já pode começar a fazer alguns grifos, tá? Você vai fazer uma segunda leitura, você já vai começar a identificar, a perceber pontos chaves, tá? No caso do regime jurídico, eu daria uma leitura rápida ali na parte de disposições preliminares, mas já iria ali para o capítulo 1, que trata diretamente das formas de provimento, do provimento do cargo público, tá? E já anota aí para vocês que formas de provimento em cargo público é um dos conteúdos que mais caem em concursos públicos quando a banca faz questão de cobrar regime jurídico dos servidores, tá, pessoal? Então, nós temos ali no artigo 9 do regime jurídico do servidor de Santa Cruz do Sul o seguinte: a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, se a banca for legal com a gente, não for cobrar tantos detalhes mais aprofundados, ela pode simplesmente fazer uma pergunta bem simples: como que se dará a investidura em cargo público? E aí, se lá você deve encontrar lá na alternativa, ocorrerá com a posse. A banca pode confundir, pode colocar lá, ocorrerá com o exercício, ocorrerá com a transferência, ocorrerá com a reinvestidura. Pode colocar palavras lá para confundir o candidato. Mas você ficando atento, não terá dificuldades de acertar. Depois nós temos o seguinte, parágrafo único. São requisitos básicos para ingresso no serviço público. Também conteúdo, pessoal, conteúdo que cai muito em prova, despenca em prova, tá? Mas o intuito desse vídeo é também destacar aí como que você pode grifar, tá?
Então você pode grifar, por exemplo, os verbos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, ser brasileiro, tá? Ser brasileiro é o primeiro requisito básico. Depois, ter idade mínima de 18 anos. Esses pequenos detalhezinhos, tá, pessoal? Você pode ir marcando na sua lei, para quando você for fazer uma terceira leitura, vai ficar mais fácil de você memorizar esses pontos-chave. Então você pode ir marcando aqui, ó, mais um verbo, estar quite com obrigações militares e eleitorais, gozar dos direitos políticos, gozar de boa saúde, ter ilibada conduta social, ter atendido as condições especiais prescritas em lei, tá, pessoal? Então, cada detalhezinho, cada verbo você pode marcar o ponto-chave de cada artigo, tá? Você lê o artigo e verifica qual é o ponto-chave, qual é a palavra-chave que demonstra aí a ideia principal do artigo. E você pode ir realizando esses grifos que vai estar te auxiliando na memorização. Outro ponto-chave, tá? Formas de provimento. Te falei que formas de provimento é o essencial, é um ponto super relevante. Aí lá no artigo 10 vai estar tratando sobre isso. Ó, os cargos públicos serão providos por... E aí nós vamos ter aqui nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração e aproveitamento. Para você memorizar, tá? Você pode usar aí um mnemônico bem simples, tá? Você pode escrever aí no teu rascunho o seguinte, ó, N, R4 e você pode colocar um A, tá? N, nomeação, R4 vai ser recondução, readaptação, reversão, reintegração e o A vai ser de aproveitamento. Fica fácil para você memorizar. Mas aí você pensa assim, será que a banca vai fazer uma questão bem simples desse jeito, perguntando quais são as formas de provimento? Bom, já vi muitas questões de provas anteriores que a banca cobra o seguinte: são formas de provimento exceto. E aí você vai ter que identificar qual entre os itens vai ser uma forma, não vai ser uma forma de provimento. A banca pode colocar assim: recondução, readaptação, reversão, reintegração, transferência, tá? Ela pode botar assim transferência. Transferência não está entre as formas de provimento de cargo público, tá, pessoal? Então a banca pode cobrar dessa forma. Não temos como ter certeza de que maneira que vai ser a prova. Uma mesma banca pode, num determinado momento, realizar um concurso com um nível um pouco mais elevado, assim como num outro concurso a banca pode ter assim um nível de cobrança mais tranquilo, mais leve, tá? Eu já participei de alguns concursos que ocorreu dessas duas formas, tá? E a gente vai confirmar isso depois quando vem a lista preliminar com as notas. Você vê que às vezes nós temos notas muito elevadas, tá? Porque consequentemente a prova foi fácil. Ou você verifica numa outra situação a média final não tão elevada, abaixo de 80%, porque provavelmente o nível da prova foi maior, foi diferenciado, foi mais difícil, tá, pessoal? Vamos apagar aqui, vamos continuar com essa ideia de estudo. E aí lá a partir do artigo 19º, e você pode acompanhar no regime jurídico de Santa Cruz do Sul e também no regime jurídico da sua cidade que você vai prestar o concurso, vai chegar um momento aí no regime jurídico que vai ter o conceito de cada uma das formas de provimento. A banca também pode fazer questão em cima disso e ela pode inverter os conceitos, tá? Nós temos, por exemplo, ali o conceito de readaptação, que é quando o servidor ele vai ser investido em em um cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis, e vamos marcar isso aqui, só um pouquinho. Readaptação, vamos marcar aqui. Compatíveis com a limitação sofrido com sua capacidade física ou mental.
Então, um servidor, durante a sua trajetória, por algum problema, algum fato da sua saúde, ele acaba tendo uma limitação, tá? Tanto na sua capacidade física ou na sua capacidade mental. Então, esse servidor ele vai ser readaptado em outro cargo, tá, pessoal? E ali na sequência do artigo 42 vai ter alguns detalhes que você também pode verificar, tá? E a banca pode fazer o seguinte, ela pode dizer o seguinte: reversão é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, responsabilidades e habilitações compatíveis com a limitação que tenha sofrido. A banca pode trocar o nome, tá? Para fazer o candidato errar. Então é interessante tu tentar dar uma atenção aí para esses conceitos de formas de provimento, tentar memorizar para que você não confunda nenhum deles, tá, pessoal? Essa é a ideia, tá? Essa ideia é bem simples, é bem tranquilo de você fazer o estudo de legislação municipal. E aí você pode aqui, ó, você vai, por exemplo, aqui no artigo 21 vai estar falando sobre a posse e aqui no artigo 22 vai estar falando sobre o exercício. O que eu quero destacar aqui para vocês? Aqui nós temos uma questão chamada aqui, ó, diretamente com prazos, tá? A posse dar-se-á no prazo de 20 dias contados da data de publicação. A banca também pode cobrar prazos, datas, tá? Então, se você ver prazos e datas no teu estudo, na tua legislação, já marca, tá? Assim como o próprio conceito, tá? A ideia do que é posse. Posse é aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, tá? Aí nós temos aqui na sequência o exercício. Então, o que é o exercício? É o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. E aí nós temos o que aqui, ó, prazo, tá, pessoal? Qual é o prazo do exercício? 5 dias, tá? Essa questão de prazo da posse e do exercício pode ter uma pequena alteração de um município para outro. Então, verifica esse detalhe no regime jurídico do teu município e memoriza essa data. Então, aqui para o concurso da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, nós temos o seguinte: posse 20 dias, tá? Podendo ser prorrogado por igual período, e o exercício nós temos o prazo aí de 5 dias, tá? E o exercício não é prorrogado. Para quem já tem mais conhecimento, para quem já está estudando, para quem está mais por dentro da ideia aqui do cargo público, já sabe direitinho como é que funciona. Mas para quem é novo e ainda não entendeu essa ideia, o que acontece? O estudante presta concurso público, é aprovado dentro do número, é aprovado dentro do número das vagas, e aí a administração pública inicia as nomeações de acordo com a ordem de classificação. E aí quando chega o momento de você ser nomeado, a administração pública vai realizar a nomeação e você vai ter um período para assinar o termo de posse, tá? E aí você vê o conceito de posse. Aceitação expressa das atribuições. Você vai trazer ali as documentações para comprovar ali as documentações exigidas pela administração pública, e aí você vai assinar o termo de posse. Esse termo de posse você tem um prazo até 20 dias, e aí, sendo o caso, ainda pode prorrogar. No momento que você assina o termo de posse, você vai ter mais 5 dias, que é quando você vai literalmente iniciar o seu trabalho na administração pública. E o exercício, o conceito é o seguinte: desempenho das atribuições do cargo público. Tá? Em resumo, é você ir executar as suas funções, tá? É quando você inicia o teu trabalho. Então, recapitulando, ocorre a nomeação, aí você tem um prazo para assinar o termo de posse, que é a aceitação das atribuições do seu cargo, 20 dias, prorrogável por igual período. E, literalmente, entrar em exercício, desempenhar as suas atribuições, 5 dias não prorrogáveis, tá, pessoal? Acredito, pessoal, que vocês entenderam qual que é a ideia de estudo de legislação, tá? Para quem ficou até o final do vídeo, eu vou dar destaque aqui para os pontos chaves do regime jurídico, que mais cai, tá? Então, em primeiro lugar,
Formas de provimento em cargo público. Formas de provimento em cargo público. Tudo que fala ali sobre provimento de cargo público, cada artigo, você precisa dar uma atenção especial. Em segundo lugar, que eu vou trazer para vocês, anota aí, não vou colocar na tela, então você precisa anotar, é aquela parte de vantagens, tá? De indenizações, de adicionais, tudo aquilo que vai além do vencimento, todos esses detalhes você precisa dar uma atenção, tá? E mais um detalhe, mais um ponto-chave que você precisa dar atenção é a questão da estabilidade do servidor público, detalhes ali da estabilidade, do estágio probatório e também de que forma que o servidor pode perder o seu cargo público, quais são as formas que o servidor pode perder o cargo público. Dá uma atenção para esses detalhes. Dentro desse último item, também a questão do servidor passar pelo processo administrativo disciplinar. Veja esses detalhes, tá, pessoal? Dando destaque nesses 3 pontos, mas você tendo tempo, destrincha aí a tua leitura pelo menos 3 vezes, com esse detalhe, tá? A primeira vez faz uma leitura rápida, a segunda já faz uma leitura um pouco mais detalhada, grifando alguns pontos-chave, e numa terceira leitura que você fizer, você já vai estar acostumado com essa leitura, já vai ter visto a maioria dos pontos do regime jurídico, vai ser praticamente uma revisão a terceira leitura, tá, pessoal? Você vai ver que é bem tranquilo memorizar os pontos-chave, principalmente aqui do regime jurídico. A lei orgânica é uma segunda lei também essencial para o estudo aí de concursos públicos municipais, tá? O que acontece? Vale a pena você ler, dedicar um tempo especial para o estudo da legislação municipal. Se ficou alguma dúvida sobre o estudo de legislação, já coloca nos comentários. Se esse vídeo foi relevante para o teu estudo, se te ajudou aí, te auxiliou na tua preparação no estudo de legislação municipal, se inscreve no canal, compartilhando esse vídeo com os teus amigos. Vamos ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.